A tensão dentro do Irã está aumentando cada vez mais. Lá fora, a pressão dos Estados Unidos e de outros países continua. No meio de tudo isso está o Estreito de Hormuz, uma das rotas de petróleo mais importantes do mundo. Mesmo uma pequena interrupção aqui é sentida imediatamente na economia global. Por isso, cada movimento nesta região não é apenas uma questão local, mas tem impacto global. À medida que a situação se intensifica, há apelos de vários países para manter a passagem aberta e segura. Para países que dependem do fornecimento de energia, isso é uma necessidade, não uma opção. E é aí que entra uma pressão ainda maior. China e Rússia, ambos têm interesse no fluxo contínuo de comércio e energia. Por isso, para eles, é importante que a rota permaneça aberta. Por outro lado, para o Irã, o estreito não é apenas uma simples passagem. É um trunfo estratégico, uma carta que pode ser usada em um jogo geopolítico maior. E à medida que a pressão externa aumenta, a situação dentro do país fica ainda mais complicada. Neste ponto, a pergunta mais importante não é apenas quem tem o poder, mas quem pode decidir para onde o país vai. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso faz uma grande diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Nessa situação, existe mais uma camada que muitas vezes não é percebida imediatamente. Não é apenas uma luta de ideias ou de direção, mas pela capacidade de se adaptar às mudanças rápidas. Porque à medida que a crise se prolonga, não são apenas os líderes que precisam tomar decisões, mas todo o sistema precisa se adaptar. E é aqui que a situação se torna mais complicada. Porque as decisões tomadas agora não são apenas para o presente, elas também servem de base para os próximos passos. Como outros países vão agir, como o mercado vai reagir e como os aliados vão se ajustar. Isso significa que cada movimento tem um efeito dominó, não só dentro do país, mas em toda a região. E à medida que essa pressão aumenta, a consistência se torna ainda mais importante. Porque quando as ações não correspondem à mensagem, isso gera confusão. Neste nível, a confusão põe em risco a economia, as relações e a estabilidade. Por isso, neste ponto, não é só uma questão de qual decisão tomar, mas também de como apresentá-la aos outros. Porque no mundo das relações internacionais não são apenas as ações que são observadas, mas também o sinal que elas transmitem. E é aí que entra uma realidade importante. A percepção é tão importante quanto a verdade. A forma como você é visto pode influenciar a maneira como você é tratado. E a maneira como você é tratado tem um impacto direto no resultado de cada decisão. À medida que a situação se aprofunda, uma coisa importante surge: a incerteza. Em uma crise como essa, nem todas as informações são claras. Existem coisas que não são vistas imediatamente. Existem decisões que não são compreendidas de imediato. E por causa disso, surge uma distância entre o que está acontecendo e como isso é entendido pelo público e por outros países. Nesse espaço entra a especulação. E quando a especulação aumenta, a situação se torna ainda menos estável, porque não são apenas os fatos que mudam, mas também a percepção. E na geopolítica, a percepção tem efeito. Ela pode aumentar a tensão, pode levar a decisões erradas, e isso pode desencadear ações que não estavam planejadas no início. Por isso, neste ponto, não é só o que está acontecendo que importa, mas como isso é entendido e como as pessoas reagem. Porque a cada reação há um novo movimento. E a cada movimento há um novo efeito. É como uma reação em cadeia que continua sem parar. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica controlar isso. Por isso, para os líderes não basta ter um plano. Eles também precisam pensar em como isso será visto e aceito pelos outros. Por causa dessa situação, uma única interpretação errada pode causar um problema ainda maior do que a própria ação. A outra coisa que se torna crítica, a consistência. Porque quando um país mostra sinais diferentes em ocasiões distintas, isso causa confusão. E nesse nível, relações internacionais, a confusão não é simplesmente um mal-entendido. Isso se torna um risco que pode levar a uma interpretação errada das intenções. E quando a interpretação está errada, a resposta também pode estar errada. E a cada resposta errada aumenta a possibilidade de escalada. Por isso, neste ponto, não é importante apenas o que está sendo feito, mas também como isso é mostrado e como é entendido pelos outros. Porque
No final das contas, a estabilidade não depende apenas das ações, mas de quão consistentes e previsíveis elas são aos olhos dos outros. E nesse tipo de situação, fica mais claro que cada pequeno movimento, mesmo que não seja percebido imediatamente, tem o potencial de causar um efeito maior nos rumos de toda a situação. E por enquanto, parece que ainda não há uma resposta clara. Na visão de Masoud Pezeshkian, continuar nessa direção tem um custo claro. Não é só uma questão geopolítica, mas uma questão da própria sobrevivência do país. Para ele, se a tensão e o conflito continuarem, o Irã não enfrentará apenas inimigos, mas também o seu próprio colapso. A declaração dele em 20 de abril foi como uma bomba lançada dentro do sistema, um lembrete direto de que há um limite para o que a economia pode suportar. Se isso não parar, o país enfrentará uma crise de reconstrução em larga escala, sem fundos suficientes, com o mercado instável e a infraestrutura se deteriorando aos poucos. Há relatos de danos em setores importantes: aço, energia e produção industrial. Há áreas onde as operações das fábricas foram afetadas e portos importantes para o comércio estão passando por interrupções. Ao mesmo tempo, a moeda continua enfraquecendo. O valor do real está caindo, e isso é sentido pelo cidadão comum nos gastos do dia a dia. E é aqui que entra o ponto mais sensível. Segundo Pezeshkian, é preciso dizer a verdade ao público, porque caso contrário, a confiança restante no governo vai desaparecer, e quando a confiança se perde, é mais difícil recuperá-la do que reconstruir qualquer infraestrutura. Mas esse tipo de apelo não foi aceito por todos. Para os linha dura, essa mensagem soa como uma admissão de fraqueza. E na visão deles, essa abordagem pode enfraquecer a posição do país no exterior. É aí que ocorre o conflito. Não é só uma questão de ideias, mas da direção de todo o Estado. E Pezeshkian não está sozinho nessa visão. Mohammad Bagher Ghalibaf também está entre aqueles que demonstram preocupação. De acordo com alguns relatos, há discussões intensas dentro do sistema, particularmente na questão das negociações e do relacionamento com os Estados Unidos. Alguns dizem que é necessário diálogo para evitar uma crise maior, e há outros que acreditam que qualquer compromisso traz consigo uma fraqueza. É aqui que a mensagem que sai se torna inconsistente. Há autoridades que afirmam que as rotas para a navegação internacional estão abertas. Enquanto isso, há ações que causam tensão e confusão externamente. E é aqui que a situação fica ainda mais complicada. Não se trata apenas de pressão externa de outros países. Esta é uma luta interna sobre como enfrentar a crise e qual direção o governo vai escolher: diplomacia ou continuar com uma postura firme. E quanto mais esse confronto se prolonga, mais fica claro que o maior desafio não está apenas do lado de fora, mas sim na união dentro do próprio sistema. Na mesa de negociações, além das conversas externas, há uma pressão interna mais silenciosa no próprio sistema. Líderes como Mohammad Bagher Ghalibaf e Abbas Araghchi não estão apenas conversando com outros países, mas também equilibram diferentes forças dentro do Irã. E aqui é importante entender um ponto sutil, mas crítico. As ações de Masoud Pezeshkian e Ghalibaf podem parecer uma aproximação ao que o público deseja. Mas isso não é simplesmente uma mudança de princípio. Isso não é uma mudança repentina de ideologia. Parece mais uma estratégia de adaptação. É uma maneira de manter o sistema enquanto o ajustam à realidade que o país enfrenta. Em outras palavras, eles não estão tentando destruir o sistema. Eles estão tentando preservá-lo, aproximando-se de uma direção mais aceitável para o povo. Parece que é para as pessoas, mas em um nível mais profundo, é para a sobrevivência do Estado. E é aqui que a situação fica interessante, porque, pela primeira vez, há uma sobreposição entre as duas direções, o que alguns setores do governo querem e o que muitos cidadãos querem: menos tensão, mais negociações e uma condição econômica melhor. Mas isso não significa que tudo será fácil. Na verdade, esta é a parte mais delicada, porque, seja qual for a escolha, haverá um custo. Se não houver acordo, a pressão sobre a economia continua, a instabilidade piora e a insatisfação do público aumenta. Por outro lado, se houver um acordo, existe a possibilidade de oposição por parte de grupos mais radicais, e é aí que começa o atrito interno. Acima de tudo isso, há uma questão mais profunda: quem realmente controla a direção do sistema? Neste ponto,
uma cadeia de comando clara é fundamental. Quando fica incerto de onde vem a decisão final, a tensão interna aumenta ainda mais. Existem discussões diplomáticas. A outra força que continua agindo do outro lado está lá Ahmad Vahidi, uma figura de longa data no setor de segurança do Irã. Ele não é um nome novo nesse sistema. Ele está há muito tempo ligado às decisões relacionadas à segurança e operações regionais. Por causa disso, ele costuma ser associado a uma visão mais firme e agressiva. E é aqui que ocorre uma divisão clara. Há líderes que acreditam que a diplomacia é o caminho para evitar uma crise maior, enquanto outros acreditam que manter uma postura firme é essencial para a dissuasão e influência. E isso não é apenas uma simples diferença de opinião. Isso afeta a direção de todo o país. Se a tensão continuar alta, o papel das instituições de segurança se fortalece. Sua influência na tomada de decisões aumenta ainda mais. Mas se a diplomacia e a desescalada entrarem em cena, o equilíbrio de poder muda. E é aqui que a situação se torna sensível, porque cada direção tem seus próprios benefícios e seus próprios riscos. Enquanto algumas partes da sociedade enfrentam pressão econômica, inflação, instabilidade e recursos limitados, a pergunta sobre onde o Estado deve focar se torna ainda mais importante: no desenvolvimento interno ou na manutenção da influência regional e da postura de segurança? Esse debate continua. Há momentos em que as mensagens vindas de diferentes partes do sistema não são compatíveis. Existem declarações que mostram abertura para o engajamento internacional, e há ações que mostram uma postura mais firme. Quando isso acontece, não é só fora que há confusão, mas também internamente. E até agora, isso ainda não está claro. As ações de Namazoud Pezeshkian e Muhammad Bagher Ghalibaf, que se aproximaram mais da opinião pública, não é apenas ouvir o povo. Isso também é uma forma de controlar a raiva antes que ela exploda de vez nas ruas. Em outras palavras, isso não é só para o povo, mas para manter o sistema usando o apoio do povo. A distância entre o que é dito e o que o público realmente vivencia está aumentando. É como se as fundações do sistema estivessem sendo lentamente removidas. Cada inconsistência, cada mensagem contraditória é como uma rachadura que vai se alargando. E é aqui que entra uma das alavancas mais importantes do Irã, o Estreito de Hormuz. Por muito tempo, esse foi um dos ativos estratégicos mais poderosos do país. Mas agora, há sinais de que essa mesma alavanca também está se tornando um ponto de pressão. Quando o fluxo do comércio é afetado, a renda do país é atingida diretamente. E quando as exportações param, não é apenas uma simples perda de receita. Isso afeta toda a cadeia. Na produção, armazenamento e capacidade a longo prazo. A infraestrutura de petróleo não é algo que pode ser simplesmente parada e reiniciada. Quando a operação para, a pressão dentro do reservatório pode diminuir. E em alguns casos, isso pode ter um efeito permanente na produção. Antes mesmo das tensões aumentarem, grande parte da renda do Irã já vinha das exportações de petróleo. Em países dependentes da exportação, como a China, onde o fornecimento é lento, qualquer interrupção afeta diretamente a economia. E enquanto isso acontece, não é só o Irã que é afetado. Todo o mercado global é sensível a cada novo desenvolvimento. Há sinais de instabilidade. Enquanto o fornecimento físico é afetado, os mercados financeiros reagem rapidamente a cada notícia ou boato. E é aqui que a situação fica mais complicada, porque o que acontece no Estreito não é apenas uma questão operacional simples. Isso reflete um conflito interno de rumos. Há declarações que mostram abertura para a passagem internacional, mas também há decisões que limitam ou controlam o fluxo. E esse padrão de abrir e depois restringir mostra um sistema que tem dificuldade em escolher uma única direção. Nem entra totalmente em confronto, nem parte totalmente para o diálogo. Outros países veem essa incerteza. E é aí que entra mais uma camada de pressão. Os aliados do Irã. Eles também têm seus próprios interesses que precisam proteger. Eles analisam não só a política, mas também a estabilidade do suprimento, rotas comerciais e equilíbrio regional. Isso significa que, enquanto aumenta a pressão dos inimigos, também aumentam as expectativas dos aliados. E no meio de tudo isso, o sistema é ainda mais posto à prova para ver se consegue manter o controle. À medida que a situação piora,
Não são apenas os inimigos do Irã que estão se posicionando. Até mesmo os aliados e grandes potências estão começando a falar de forma mais direta. Em uma ligação entre Xi Jinping e Mohammed bin Salman, a China enviou uma mensagem clara: o Estreito de Hormuz precisa permanecer aberto para a passagem normal dos navios. Isso não é apenas para um país, mas para toda a região e para a economia global. Segundo o relatório da Bloomberg, essa é uma das declarações mais diretas da China sobre a situação no Estreito. É importante notar que isso foi dito para a Arábia Saudita, não diretamente ao Irã. Isso significa que a China está mais focada na estabilidade da região do Golfo do que em uma única parceria. E essa é a parte que se torna mais interessante. Porque por um longo tempo, uma grande parte das exportações de petróleo do Irã vai para a China. Por isso, qualquer interrupção no fluxo afeta diretamente a segurança energética da China. Por isso, a prioridade é clara: estabilidade, fornecimento previsível e rotas comerciais abertas. Até mesmo as declarações do Ministério das Relações Exteriores da China giram em torno do mesmo ponto. O estreito precisa permanecer seguro e aberto. Para a China, isso não é só político, mas também econômico e estratégico a longo prazo. Isso inclui a expansão do uso do yuan no comércio internacional. E isso não vai acontecer se a região não for estável. Por outro lado, a Rússia também tem sua própria posição. Sergei Lavrov, da Rússia, pediu a manutenção do cessar-fogo e que se evite a escalada. Ao mesmo tempo, eles enfatizam a importância da livre passagem dos navios, especialmente para seus próprios interesses em comércio e transporte. Em fóruns como o Fórum de Diplomacia de Antalya, essa dupla mensagem aparece: evitar tensões, mas ao mesmo tempo proteger seus próprios interesses estratégicos. E é aqui que o quadro maior fica ainda mais claro. Isso não é apenas uma simples luta do Irã contra outros países. É uma rede de interesses mais complexa, onde cada país tem sua própria agenda. A China está focada em estabilidade energética e comercial. A Rússia busca posicionamento estratégico e influência regional. E no meio disso tudo, o Irã precisa navegar sob pressão de ambos os lados. Enquanto os apelos por estabilidade aumentam, a posição do Irã internamente se torna ainda mais difícil, porque cada decisão tem impacto não só na própria economia, mas também nas relações com seus aliados. As expectativas externas estão aumentando, mas a capacidade do sistema de tomar decisões claras e consistentes está sendo ainda mais testada. Nas declarações de Sergei Lavrov, há uma frase importante a ser notada: aceitaremos qualquer decisão que seja conveniente para o lado iraniano. À primeira vista, isso parece um total apoio ao Irã, mas, olhando mais a fundo, o significado é mais complicado, porque junto com essa declaração, ele também deu outra mensagem: a Rússia está pronta para fornecer recursos energéticos aos países afetados pela crise. Isso mostra que, apesar de apoiarem o Irã politicamente, também estão prontos para suprir a falta de petróleo no mercado mundial. E é aqui que surge a verdadeira dinâmica. Isso não é uma simples aliança. É uma combinação de cooperação e interesse próprio. Enquanto o Irã enfrenta pressão, há oportunidades para outros países fortalecerem sua posição no mercado de energia. E provavelmente eles vão aproveitar isso. A China, ela tem uma abordagem diferente. Para a China, o mais importante é a estabilidade, a segurança energética e o fluxo contínuo do comércio. Por isso, a prioridade é clara: rotas abertas, fornecimento previsível e evitar escalada. Isso significa que tanto a China quanto a Rússia estão pedindo a desescalada. Mas não é pelo mesmo motivo. Seus interesses são diferentes. A China está focada na estabilidade de longo prazo e no fluxo econômico. A Rússia vê uma oportunidade de fortalecer sua própria posição no mercado de energia. E no meio disso, o Irã está enfrentando uma pressão cada vez maior, não só dos inimigos, mas também dos países dos quais esperava apoio. À medida que a situação se intensifica, fica cada vez mais claro que as decisões do Irã já não são apenas uma questão interna. Cada movimento tem impacto em suas relações com grandes países. Há apelos para evitar uma escalada. O espaço para medidas drásticas está ficando cada vez menor. Nesse cenário, qualquer escolha de direção traz consequências. Se escolher a desescalada, a dinâmica dentro do sistema mudará. Por outro lado, se optar por uma postura mais firme, o risco de isolamento pode aumentar. E aqui,
o quadro mais amplo fica mais clara. Isso não é apenas uma simples crise de governo, é uma luta muito mais profunda. Entre diferentes pontos de vista, diferentes interesses e diferentes direções para o futuro do país. No meio de tudo isso, há um vazio no topo do sistema, e quando há falta de controle, sempre haverá pessoas que naturalmente vão preencher esse espaço. Não porque foram escolhidos, mas porque estão na posição. E agora, há algumas figuras principais que estão assumindo a direção. Ahmad Vahid, Muhammad Bagher Ghalibaf e outros que já fazem parte do sistema há muito tempo. Pessoas vindas da mesma geração, estavam juntos desde o início. Agora, seguem direções diferentes. Ambos têm história, ambos têm experiência, e acima de tudo, eles se conhecem muito bem. E quando a situação é assim, não é só a ideologia que entra em conflito, mas também as dinâmicas pessoais. Do outro lado, Massoud Pezeshkian e Ghalibaf estão começando a perceber os efeitos da crise econômica. Eles veem a pressão sobre o sistema. E mais importante, eles percebem o que o povo está sentindo. Por isso, eles se aproximam mais da ideia da diplomacia. Estão mais abertos à negociação. Não porque mudaram sua crença central, mas porque precisam se ajustar para manter o sistema intacto. Mas, do outro lado, há grupos que não concordam com isso. Para eles, aproximar-se da negociação pode enfraquecer a posição do país. E é aí que entra o choque de direções. Estratégia versus tática. Diplomacia contra dissuasão. E enquanto isso acontece, não são apenas as dinâmicas internas que são afetadas, mas também a rede mais ampla de influência do Irã. Por várias décadas, o Irã construiu uma presença regional através de diferentes alianças e parcerias. Mas agora, essas também estão enfrentando pressão. Há mudanças no equilíbrio de influência, existem ações externas que afetam suas operações. E à medida que o tempo passa, fica mais difícil manter o mesmo nível de influência de antes. Ao mesmo tempo, o Estreito de Hormuz continua sendo um fator presente, um símbolo de força, mas agora também está se tornando um símbolo de dilema. Há momentos em que a rota é aberta, e há momentos em que as restrições voltam a ser impostas. E esse padrão mostra uma coisa: ainda não está claro qual direção será escolhida. Não é um confronto total. Também não é pura diplomacia. E enquanto essa situação continua, o maior problema fica ainda mais claro. Não é só pressão de fora, mas também a falta de uma direção clara e unificada internamente. E no final, é isso que realmente vai determinar para onde todo o sistema vai e para onde vão as pessoas que estão no meio de tudo isso. Eles não são apenas conhecidos, o relacionamento deles já é antigo, eles vêm do mesmo sistema, carregam a mesma história. E agora, eles também estão moldando a direção do país. À medida que se aproxima o prazo estabelecido por Donald Trump, a pressão aumenta. Existem diplomatas agindo, há conversas sendo articuladas. Mas apesar disso, ainda não está claro se o próximo passo vai acontecer. O Irã vai participar da próxima negociação ou vai permanecer na direção atual? E aqui fica clara uma realidade mais profunda. O destino do país não é decidido apenas na mesa de negociações, mas dentro do próprio sistema, entre pessoas com diferentes pontos de vista, diferentes interesses e diferentes direções. Por um lado, há líderes que veem a diplomacia como uma forma de evitar uma crise maior. Há também aqueles que acreditam que manter uma postura firme é a chave para o poder e a influência. E enquanto eles não chegam a um acordo, a tensão continua. Enquanto a China e a Rússia têm seus próprios interesses a proteger, a situação fica ainda mais complicada. Eles vão ajudar a estabilizar o Irã ou vão se aproveitar da sua fraqueza em meio a tudo isso? Estão lá os cidadãos, as pessoas diretamente afetadas por cada decisão, por cada atraso, por cada escalada. E quanto mais o tempo passa, mais importante se torna a pergunta: até quando eles conseguem esperar? Até quando conseguem suportar a incerteza? Porque no final, isso não é apenas uma luta entre líderes ou países, é uma situação que tem um impacto real na vida de milhões de pessoas. E enquanto ainda não há uma direção clara, permanece aberta a pergunta mais importante: isso vai terminar em um acordo ou em uma crise ainda mais grave?